pessoal, tudo bem? Dando continuidade no entendimento de como funciona o diário de classe dentro do sistema SIG, neste vídeo nós vamos falar sobre os diferentes tipos e formas de acompanhamento dentro do diário de classe, sobre os diários de classe VIU-C de prática profissional, como são exibidas as fichas técnicas dentro do diário de classe, como funciona o registro de aula quando existe gerenciamento de grupos e temas dentro de uma unidade curricular e também como é feito o acompanhamento das unidades curriculares onde a sua forma de execução é não presencial. Então, para isso, vamos navegar até o módulo Secretaria, o submenu Diário de Classe, e aqui nesta tela nós iremos localizar uma turma de aprendizagem. Então, previamente, eu já selecionei uma turma correspondente, que é a turma 2020.1.58, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos, e ao realizar a pesquisa, o SIG lista todas as unidades curriculares desta turma. Então, nós podemos localizar que a unidade curricular 11 se trata da prática profissional da aprendizagem em serviços administrativos. Então, por meio do botão Mais Opções, nós vamos editar este diário. Ao realizar a edição do diário de classe, nós somos redirecionados para a tela de edição do diário de classe. Então, nós temos a aba de dados do diário de classe, que, como já vimos em vídeos anteriores, é a aba responsável por concentrar todas as informações desta turma e unidade curricular. Então, todas estas informações que estão sendo demonstradas aqui na aba de dados do diário de classe são semelhantes ao diário de uma unidade curricular convencional. Porém, podemos notar que a forma de execução desta unidade curricular é supervisionada, ou seja, o acompanhamento é feito através das visitas técnicas, diferentemente do que já vimos anteriormente, onde o acompanhamento se dá através do registro de dias letivos, ou seja, o registro de aulas. Então, vamos navegar até a aba de acompanhamento e visualizar todas as informações sobre este acompanhamento. Então, na seção superior da tela, nós temos a identificação da turma e unidade curricular, a data de início e término, temos uma tag informativa de que esta unidade curricular se trata de uma prática profissional da aprendizagem e, com isso, não possui distribuição de dias letivos. Temos também a indicação da carga horária total da unidade curricular, 692 horas, e temos diretamente a informação dos indicadores. Então, para esta unidade curricular de prática, temos a informação de 3 indicadores. Navegando um pouco mais abaixo da página, nós temos um totalizador de alunos encontrados, temos aquela iteração onde é possível listar somente os alunos em processo. Percebam que eu desmarquei esta ação e a Beatriz, que consta como evadido, foi mostrada. E temos a possibilidade de expandir a visualização de todos os alunos. Selecionando a aluna Ágata, o sistema exibe as informações sobre as visitas técnicas programadas. Então, aqui no diário de classe, nós podemos visualizar que já existe uma visita programada para esta unidade curricular, onde, após a realização da visita, a responsável pelo acompanhamento, Adriane Arruda, irá avaliar cada indicador desta aluna. Lembrando, pessoal, estas informações são exibidas com base no mapa de sala Gerenciar dias letivos. A título de demonstração, vamos confirmar estas informações. Então, navegando até o menu Gerenciar dias letivos, localizamos a nossa unidade curricular de prática profissional da aprendizagem e aqui nós podemos confirmar que a sua forma de execução se dá pela forma supervisionada, onde o período de execução desta forma de execução terá início no dia 10 de setembro de 2020 e deverá obrigatoriamente concluir em 19 de 11 de 2021. Conforme vimos lá no diário, nós já temos uma visita técnica programada, onde a data inicial e final estimada para ocorrer esta visita é no dia 12 de 11 de 2021 e já foi selecionada a docente Adriane Arruda. Então, suponhamos que eu queira programar uma nova visita. Qual seria o procedimento? Como nós já vimos lá no contexto mapa de sala, em treinamentos anteriores, basta acionar o botão novo, selecionar o docente e preencher essas informações. Então, a título de informação, eu já selecionei um docente e preenchi as demais informações, e através do botão salvar,
eu irei adicionar um acompanhamento de execução da unidade curricular de prática, ou seja, iremos programar uma nova visita. Ótimo! Então, agora nós já temos o registro de 2 visitas técnicas programadas para esta unidade curricular e iremos retornar ao diário de classe. Podemos localizar a nossa nova visita. Percebam que, conforme eu realizo o preenchimento das menções por indicador, o sistema habilita o campo de menção final do indicador. Então, suponhamos que a docente Adriane realizou uma visita técnica no dia 12/11 e verificou que a aluna em questão não atendeu ao indicador 3. Neste caso, é obrigatório a informação do feedback e salvar este feedback. Uma vez que o feedback seja salvo, é possível visualizá-lo, bem como realizar a sua edição. Então, partindo para a menção do indicador 2 e informando a data da visita, temos a possibilidade de informar a menção final do indicador, onde, ao preencher toda a menção final do indicador, o campo menção final da unidade curricular é habilitado. E, ao selecionar o campo menção final da unidade curricular, os campos quantidade de presenças e quantidade de faltas são habilitados. Na seção superior da tela, nós vimos que esta unidade curricular possui a carga horária de 192 horas. Então, nós iremos distribuir essa carga horária executada nestes dois campos. Por exemplo, 600 horas como presença e 92 horas como falta. Uma vez que seja selecionada a menção final da unidade curricular como não desenvolvida, o sistema SIG exige o preenchimento do feedback. Neste exemplo, irei manter como desenvolvida. Ainda no acompanhamento da prática do aluno, temos a informação do local da prática. Então, por exemplo, irei selecionar o supermercado Comper e quem foi o responsável pelo aluno naquela empresa. Além do local da prática, responsável pelo aluno na empresa, nós temos o campo de ausência do aluno. Por exemplo, a docente Andréa da Silva realizou uma visita técnica ao supermercado Comper e contactou o João Teixeira, que é o responsável pelo aluno na empresa, no dia 16/11 de 2021. E nessa data, ela verificou que a Ágata não estava presente na empresa. Então, ela pode aqui informar a ausência do aluno na data 16/11 de 2021. Temos também a possibilidade de realizar um anexo de documento. Por exemplo, adicionei aqui um arquivo relacionado àquela visita técnica que foi realizada com o aluno. Nós podemos, então, salvar estas informações. Agora, este aluno ele se encontra aprovado, pois teve a sua menção final da unidade curricular como desenvolvida. Apenas para demonstrar os campos quantidade de presenças e quantidade de faltas, nós iremos visualizar o histórico de alterações de estado da aluna Agatha Amanda. E para fazer isso, nós vamos navegar até o menu Gestão do aluno, localizar a unidade curricular desta turma e visualizar o histórico da aluna. Então, aqui nós temos o histórico de alterações de estado do aluno na unidade curricular, onde é possível verificar que ele encontra-se aprovado, possui um registro de presença de 600 horas, ou seja, 86% desta unidade curricular, e um registro de faltas de 92 horas, 13,29% desta unidade curricular. Agora, nós vamos ver como é o funcionamento quando existe a divisão por grupos e temas dentro de uma unidade curricular, ou seja, lá no mapa de sala, nós realizamos o gerenciamento de grupos e iremos ver qual é o impacto disso aqui no diário de classe. Então, para isso, eu já selecionei previamente a turma 2021.46.1, que é uma turma de técnico em enfermagem, e aqui nós temos a informação de que a unidade curricular 10, estágio profissional supervisionado, o seu diário encontra-se como pendente. Ou seja, ainda não foi realizado o preenchimento deste diário de classe. Mas antes de registrar este diário, nós vamos visualizar o gerenciamento dos grupos dentro do mapa de sala. Então, aqui na tela de gerenciar temas e grupos, nós localizamos a nossa unidade curricular 10, que é o estágio profissional supervisionado, e através do botão visualizar distribuição de alunos, nós temos uma visão geral dos temas criados, ou seja, nesta unidade curricular nós temos o tema enfermaria, que possui a carga horária de 60 horas, e temos o tema de urgência, que possui a carga horária de 40 horas. Dentro de cada tema, nós temos o grupo CACEMES e o grupo Unimed, onde no grupo CACEMES
A docente responsável pelo acompanhamento desta unidade curricular é a docente Gabriela e no grupo Unimed o docente responsável é o Weber. Temos também a informação da data de início e data de término desta unidade curricular para cada grupo e a informação dos alunos distribuídos. Agora que já vimos a situação deste gerenciamento de grupos, iremos retornar ao diário e realizar o registro. Agora, o nosso diário de classe já se encontra em elaboração e para o assunto de gerenciamento de grupos dentro do diário de classe, nós vamos navegar até a aba de registro de aulas. Percebam que não existe nenhuma aula encontrada, pois esta unidade curricular foi totalmente distribuída em grupos. Então, nós vamos navegar até a aba Dias Letivos no grupo. Vou somente alterar a paginação para melhorar a visualização. E aqui nós temos a informação de todo o gerenciamento de temas e grupos que foi realizado através do mapa de sala. Na seção superior, nós temos a identificação da unidade curricular. Percebam que a forma de execução desta unidade curricular é a forma presencial, pois, conforme foi dito no vídeo de gerenciamento de grupos, só é possível realizar esse gerenciamento, essa divisão de grupos, na forma de execução presencial, ou seja, aquela forma de execução que distribui dias letivos, diferentemente da forma de execução supervisionada, que é a forma de execução da unidade curricular de prática que nós acabamos de ver, onde o seu acompanhamento é feito através das visitas. Então, aqui nós temos 68 aulas encontradas para esta unidade curricular. Temos aqui o indicativo do primeiro tema, que se chama enfermaria, e o segundo tema, que se chama urgência. Para cada grupo, nós temos a informação de quantidade de aulas, carga horária distribuída e carga horária pendente de distribuição. Então, expandindo o primeiro grupo, chamado CACEMES, nós temos a informação das aulas que pertencem àquele grupo, ou seja, a aula 1, no dia 22 de março de 2021, será realizada neste ambiente pedagógico, onde a responsável pelo registro de frequência e conteúdo é a docente Gabriela Silva Rodrigues, e como esta turma possui o gerenciamento por ofertas, nós temos aqui a indicação da oferta a qual esta unidade curricular pertence e a hora-aula de cada dia. Então, através do botão Mais Opções, o docente pode realizar o preenchimento do conteúdo e da frequência, onde o preenchimento do conteúdo se dá apenas por dois campos, os recursos didáticos e o conteúdo da aula. Uma vez que estes dois campos obrigatórios estejam preenchidos, podemos realizar o salvamento destas informações, onde agora o docente pode realizar o preenchimento de frequência, realizar o cadastro de uma nova avaliação, inserir observações, onde conforme vimos anteriormente, as observações cadastradas nesta opção serão exibidas também na aba de observações, e o docente pode seguir todo o registro de aula completo. Então, dando continuidade a mais um cenário que nós iremos abordar neste vídeo, vamos visualizar o registro das fichas técnicas dentro do diário de classe. Então, para isso, nós iremos localizar uma turma, que é uma turma de confeiteiro, e iremos realizar a edição deste diário de classe da unidade curricular 3, preparar e finalizar as produções de confeitaria. Iremos navegar até a aba de registro de aulas, e as fichas técnicas, pessoal, elas fazem parte do conteúdo do registro de aula. Então, o docente tem a possibilidade de, através da edição do conteúdo, adicionar as fichas técnicas disponíveis para esta unidade curricular, que fazem parte desta situação de aprendizagem. Então, por exemplo, nós temos aqui a ficha técnica de alfajor de coco, onde, ao clicar na identificação da ficha técnica, nós temos a descrição e os materiais pedagógicos necessários para a realização dessa ficha técnica. Mas de onde essas informações são trazidas, pessoal? Dentro do sistema SIG, nós podemos criar as fichas técnicas, ou seja, aqui no menu Ficha Técnica, através do botão Novo, nós realizamos a adição de uma ficha técnica. Então, previamente, eu já realizei uma pesquisa para que nós encontrássemos a ficha técnica de alfajor de coco. Então, foi localizada aqui a nossa ficha técnica. Através do botão Visualizar, nós temos as mesmas informações que são exibidas lá no diário de classe, que é o nome desta ficha técnica, a descrição detalhada e os itens adicionados para a realização dessa ficha técnica, ou seja, os materiais pedagógicos necessários. Então, eu estou no menu Gerenciar Turma, na ação de visualização da turma, localizei a nossa turma de confeiteiro e vamos navegar até a aba Ficha Técnica. Navegando na aba Ficha Técnica, nós podemos localizar a ficha técnica de alfajor de coco. Temos também a opção de realizar a sua visualização. Então, nós vimos que todas essas fichas técnicas disponíveis para a seleção
Nesta etapa de adição de ficha técnica, elas estão relacionadas à turma que nós estamos realizando o registro de aula. E para cada ficha técnica adicionada, nós temos a informação do seu título, a quantidade desta ficha técnica, podemos realizar a exclusão desta ficha técnica e a adição de uma nova. E uma vez que for realizado o preenchimento de todos estes campos obrigatórios, nós podemos realizar o salvamento desta informação e o docente já vai ter a informação da ficha técnica adicionada no conteúdo da aula. Agora eu vou mostrar para vocês como é o comportamento e como é feito o registro de uma OC não presencial ou uma OC flexível dentro do diário de classe. Então, previamente, eu localizei uma turma de cozinheiro e irei realizar a edição deste diário de classe. Então, nós somos redirecionados até a aba de dados do diário de classe e nesta aba nós temos que nos atentar às formas de execução desta unidade curricular. Então, temos 12 horas que serão executadas na forma não presencial e 24 horas da forma presencial, ou seja, teremos 24 horas distribuídas em dias letivos e 12 horas distribuídas por meio de atividades. Nesta seção superior, nós podemos visualizar que das 36 horas da totalidade desta unidade curricular, somente 24 horas correspondem à forma de execução presencial, 24 horas que também foram distribuídas em dias letivos. Então, como é feito o acompanhamento de uma unidade curricular não presencial? Uma vez que a unidade curricular possua a forma de execução não presencial, a aba de atividades será mostrada e é através das atividades que serão feitos os acompanhamentos dos alunos. Então, vamos, por exemplo, realizar o cadastro de uma nova atividade, onde aqui, ao invés de indicar a data a qual aquela atividade será relacionada, nós iremos informar uma data limite da atividade, ou seja, o aluno ele tem até esta data informada para realizar a entrega desta atividade. Irei informar 20/10 de 2021, o procedimento de avaliação, o tipo da atividade e a forma de execução da atividade. Devemos selecionar a forma de execução não presencial e a quantidade de horas da atividade. Ao lado deste campo, nós temos um ícone informativo que nos diz que esta quantidade de horas da atividade será utilizada para computar a quantidade de presença do aluno, ou seja, irei definir 16 horas. A descrição da atividade. Uma outra diferença entre as atividades e as avaliações é que a seleção dos indicadores não é obrigatória quando se está cadastrando uma nova atividade. Vejam aqui, pessoal, que o sistema nos retornou um alerta dizendo que a quantidade de horas de entrega informado é superior à carga horária disponível de 12 horas. Então, nós devemos informar uma carga horária menor ou igual a 12 horas neste campo de quantidade de horas da atividade. Então, eu vou informar que esta atividade irá computar 4 horas de presença para o aluno. Temos aqui uma atividade prática cadastrada e, ao invés de realizar o vínculo com um dia letivo, a atividade ela é vinculada à carga horária. Então, eu irei cadastrar uma outra atividade, também de 4 horas, que tem a data limite de entrega da atividade 21/10 de 2021, será uma avaliação prática, selecionamos a forma de execução, o tipo de atividade, a descrição, e aqui eu vou selecionar um indicador. Então, aqui nós temos uma outra atividade cadastrada. Posicionando o mouse através do ícone informativo, é exibido a descrição do indicador que foi selecionado. E, por último, iremos cadastrar uma outra atividade, também de 4 horas, somente para totalizar a carga horária total da forma de execução não presencial desta unidade curricular. Agora nós temos 3 atividades cadastradas para esta unidade curricular e, através do botão Mais Opções, a atividade, nós iremos indicar se a atividade foi concluída pelo aluno. Somos redirecionados para a tela onde nós iremos identificar quais alunos entregaram, ou seja, quais alunos concluíram aquela atividade. Aqui nós temos a data limite da entrega desta atividade, a quantidade de horas da entrega, a forma de execução, os dados da atividade, quem é o docente responsável por registrar se o aluno concluiu ou não concluiu aquela atividade, o procedimento de avaliação desta atividade que nós estamos realizando a edição, o tipo de avaliação e a descrição. Temos também um total de 10 alunos encontrados e uma ação para aplicar a atividade concluída em lote. Então, clicando no botão Sim e Aplicar a todos, a atividade concluída sim foi aplicada a todos os alunos. Também temos aquela ação de listar somente os alunos em processo. Então, eu vou dizer, hipoteticamente, que todos os alunos concluíram as atividades, exceto a Andrea.
Então, vamos salvar esta informação. Relembrando, pessoal, na segunda atividade que nós cadastramos, nós informamos que, além da entrega da atividade, um indicador seria avaliado. Então, através do botão Mais Opções, vamos navegar até a opção Atividade. E, além das informações da atividade, nós temos a informação dos indicadores que foram adicionados, ou seja, quais serão os indicadores que nós iremos avaliar também juntamente à entrega da atividade. Nós também temos aqui a ação de atribuir à atividade concluída a menção por indicador, quais indicadores nós iremos realizar essa menção. Para esta atividade, nós realizamos a adição somente de um indicador. Através do Aplicar Todos, todas estas ações foram aplicadas para todos os alunos. Novamente, irei informar que todos os alunos concluíram as atividades e obtiveram a menção de atendido para este indicador, exceto a aluna Andrea. Ao selecionar a menção de não atendido, o sistema SIG obriga o preenchimento do feedback. Uma vez que o feedback esteja preenchido, o sistema valida esse preenchimento e podemos salvar essas informações. Eu irei realizar esse processo para a terceira e última atividade, onde aqui nós avaliaremos os 3 indicadores desta unidade curricular. Então, todos os alunos concluíram essa atividade, todos os alunos têm o feedback atendido para todos os indicadores, aplicar a todos, exceto a aluna Andrea. Novamente, precisamos informar um feedback e vamos salvar essas informações. Ótimo! Então, agora todas as informações de todas as atividades foram preenchidas. O próximo passo, então, é realizar o preenchimento da nota final, onde nós iremos avaliar a menção final por indicador. Temos aqui a identificação desses indicadores, a opção de aplicar uma menção em lote para todos os indicadores, para todos os alunos, porém, nesta etapa, não irei utilizar essa funcionalidade. Expandindo a seleção da aluna Andrea, nós temos aqui a informação de qual foi a menção por indicador em cada atividade que ela entregou ou deixou de entregar e a sugestão de menção final do indicador para cada indicador desta aluna. Então, como a sugestão do sistema é a menção final de não atendido para todos os indicadores, o sistema obriga o preenchimento do feedback final e podemos salvar essas informações. Uma vez que tenha sido realizado o preenchimento da nota final, nós podemos prosseguir para a menção final, onde nós iremos informar a menção final por unidade curricular. Na tela de menção final de uma unidade curricular não presencial, nós temos a informação das formas de execução. Então, podemos visualizar que tem a forma de execução não presencial e presencial, ou seja, trata-se de uma unidade curricular de ensino flexível. E localizando a nossa aluna Andrea, nós temos a informação de que ela possui 12 faltas. Essas 12 faltas, pessoal, foram computadas pela não conclusão das atividades da unidade curricular não presencial. Relembrando, nós cadastramos 3 atividades, onde cada atividade possuía 4 horas aula. Então, a aluna Andrea Menezes de Araújo não realizou a conclusão de nenhuma das atividades que foram adicionadas a esta unidade curricular e, por isso, ela possui um total de 12 faltas. Então, se no registro de aula, ou seja, se durante a execução dos dias letivos, a aluna Andrea Menezes de Araújo obtiver 100% de presença, essa informação será computada nestes 2 campos. Além da informação da frequência, nós temos aqui a menção por indicador, que foi informada para este aluno, e uma sugestão de menção final da unidade curricular. Visto que a menção dos 3 indicadores foi dada como não atendido, a sugestão da menção final da unidade curricular é como não desenvolvida. Porém, se o docente avaliar e julgar necessário alterar a menção final da UC, ele pode realizar o salvamento como desenvolvida. Neste caso, vamos seguir a sugestão inicial do sistema. Para cada feedback negativo, nós também precisamos informar o feedback e salvar essas informações. Reparem que, ao tentar salvar essa menção final desta unidade curricular, o sistema retornou a seguinte mensagem: não é possível salvar a menção final para o C, pois o aluno não tem frequência registrada até a data atual. Nós vimos que registramos a conclusão ou a não conclusão das atividades, então essa carga horária faltante só pode fazer sentido se olharmos para os dias letivos. Então, visualizando aqui, realmente, a partir da aula 3, não existe nenhum registro de conteúdo ou frequência. Portanto, não é possível lançar uma menção final para a unidade curricular para aquele aluno.
Sobre o comportamento de uma unidade curricular não presencial dentro do diário de classe, era isso, pessoal. E aqui nós finalizamos todos os contextos, todos os cenários que podem ter impacto direto na edição do diário de classe. Sobre o conteúdo de diário de classe, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.